Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? E vamos para a nossa última aula da semana, sétimo ano. Vamos falar hoje um pouquinho sobre coesão e coerência. E para isso a gente vai para o slide, depois para o livro didático de vocês, ok? Combinado assim? Então, me sigam, por favor. Me acompanhem aqui no slide. E lá vamos nós. Prontinho. Coesão e coerência textual. Vamos lá saber o que cada uma delas significa, né? Bom, a coesão e a coerência eles são mecanismos fundamentais na construção textual. Mas para que um texto seja eficaz na transmissão da mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor, né? Além disso, deve ser harmonioso de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Que o texto seja aquele texto que não seja repetitivo, que seja um texto leve, que você entenda a mensagem que aquele texto está passando, certo? E em relação à coesão textual, é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio das palavras chamadas conectivos, né, gente? Eles são responsáveis por fazer do texto igual uma corrente, né? Cheio de elos. Os conectivos, eles ligam um parágrafo a outro, né? Uma frase, um período. Então, eles são os elos que fazem essa ligação textual, né? Os conectivos, ok? Agora vamos falar um pouco sobre os conectivos também. Não adianta dizer que são os conectivos, mas vocês não saberem o que são esses conectivos, né? Eles são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações e parágrafos, permitindo a sequência de ideias. É claro que quando a gente começa um texto, a gente faz um parágrafo e no parágrafo seguinte a gente tem que dar sequência àquela nossa ideia, né? Para que o texto seja um texto bom de ser lido, né, gente? Para que a gente entenda a mensagem que aquele texto está passando. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, né? Que são palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função de conectivos. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que são relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregadas, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Com certeza que comprometem o texto. Um texto mal elaborado, sem essa ligaçãozinha que os conectivos são capazes de fazer, é um texto péssimo para ser lido, né, gente? As ideias podem ficar assim meio que truncadas, né? E vamos agora falar sobre coerência textual, certo? A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem, daquela pessoa que está elaborando a mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciais não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, decorre também do uso dos tempos verbais e da emissão das ideias contrárias. Exemplos. O relatório está pronto, porém, eu estou finalizando até agora. Processo verbal acabado e inacabado. Ou seja, ele primeiro diz que o relatório está pronto, depois ele diz que o relatório ainda não foi finalizado até agora. Então, ele está sendo incoerente, né, gente? Ele está dizendo uma coisa, depois ele retira aquilo que ele falou. Então, a compreensão do texto não pode ser feita, porque se ele fala uma coisa e depois ele praticamente retira aquilo que ele falou, não tem como essa mensagem ser bem passada, certo? Ele é vegetariano e gosta de um bife mal passado. Os vegetarianos são, assim, classificados pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. E como é que ele é vegetariano e gosta de um bife mal passado? Não existe isso, né? Então, ele é carnívoro mesmo, porque se fosse vegetariano, ele gosta de quê? De legumes, né? Mal assados, vamos supor assim, né? Porque a gente pode assar os legumes, mas, né, gente? Ou então os vegetais. Mas, assim, vegetariano que gosta de bife mal passado, isso não existe, está fora de cogitação, certo? E agora vamos ver a diferença entre coesão e coerência. A coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que um texto coeso pode ser incoerente.
Ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas com as regras essenciais para uma boa produção textual. A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Já a coerência trata da articulação externa e mais profunda da mensagem, ou seja, né? A articulação interna é a ligação entre os parágrafos, como é que eu posso dizer? A continuação das ideias, né, de um parágrafo para o outro. Já a coerência textual é não só a questão de continuação de ideias, mas, assim, como é que eu posso dizer? A linguagem bem trabalhada, né? Sem redundâncias, sem texto truncado, né, gente? É você falar aquele texto de uma forma que você entenda o que você está dizendo, né? Um texto coerente é aquele texto que a gente lê e que a gente entende o que o texto está querendo dizer, ok? Então, né? Entenderam direitinho o que é coesão e coerência? Se não entenderam, então a gente vai para o livro didático para acabar de explicar o assunto. Agora nós vamos para o livro didático 181, 182 e 183. Me acompanhem, galerinha, por favor. Página 181, reflexão sobre o uso da língua, coesão e coerência. 1. Leia um trecho modificado da carta ao leitor. Vantagens e desvantagens entre livros impressos e digitais. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia. A tecnologia está sempre evoluindo. A tecnologia está sempre trazendo novidades. Foi o VHS, vinil e celulares antigos. O livro físico ainda parece ser imbatível e a mídia digital. A experiência sensorial trazida seria a vantagem é a preferência dos leitores do livro impresso. Seriam os livros digitais formas superiores de leitura? É relativo, depende da procura do leitor. É importante conhecer as vantagens e desvantagens do livro didático do livro impresso sem saber, ou impresso saber escolher. Perceberam aí o que foi que aconteceu nesse trecho do livro, né? Então, vamos lá. Você conseguiu compreender completamente o texto? E aí, gente, vocês acham que com esse tipo de leitura que foi feita aqui, né? Nós lemos o texto, ele foi modificado em relação ao texto original, né? E aí, o que é que acontece? Vocês compreenderam a mensagem que ele quis passar? Será? Agora, letra B. O que você conseguiu entender nesse trecho? O que fez com que você o compreendesse? Será que você entendeu? E se entendeu, o que fez com que você entendesse, hein, gente? Ponham aí. C. Em sua opinião, o que falta para conferir lógica, uniformidade e nexo ao texto? Exatamente, esse texto está meio complicado. Complicado para a gente entender a mensagem, porque ele foi modificado, né, gente? Vejam aí direitinho, vejam como era o texto antigo, vejam como está esse texto e vejam as ideias, né? Incompreensíveis, porque ele está sempre repetindo as mesmas coisas, certo? Vejam direitinho. 2. Agora leia o trecho original extraído da carta ao leitor, observando as palavras e expressões destacadas. Depois responda. Muitas vezes, e até difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo, sempre trazendo novidades. Foi assim com o VHS, vinil e celulares antigos. Porém, o livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. Muito disso se deve à preferência dos leitores pelo livro impresso devido à experiência sensorial que ele traz. Mas seria apenas essa vantagem dos livros impressos? E, por outro lado, seriam os livros digitais formas superiores de leitura? Tudo isso é relativo, depende do que cada um procura e, por isso, é importante conhecer as vantagens e desvantagens de cada um para saber qual escolher. Quais palavras desse texto são usadas para realizar substituições a fim de evitar repetições? E aí, gente, vejam aí quais são as palavras que foram usadas para que evitasse repetições. Você sabe que um texto muito repetitivo, ele fica difícil a compreensão, né? Por isso que são usadas outras palavras, né, que não modificam o sentido do texto, mas que fazem com que a leitura fique bem gostosa. Então, vocês vão chegar e vão dizer quais são essas palavras, certo? B. Quais as palavras ou as expressões desse texto são usadas para retomar outras ou estabelecer relações e conexões entre palavras e partes do texto, né? Aí vejam aí quais são as palavras que fazem essa retomada e fazem as ligações com outras partes do texto. 3.
Agora leia esse outro trecho da carta ao leitor e responda a seguir. E, por outro lado, seriam os livros digitais formas superiores de leitura? Letra A. Tente ler agora, retirando o ponto de interrogação. Ela teria o mesmo sentido? Ela teria o mesmo sentido? Explique. B. Em sua opinião, qual é o papel da pontuação no texto? Quarta. Leia as informações do quadro sobre coesão e coerência, né? Vamos ver o que é que o livro traz sobre coesão e coerência. Nas atividades anteriores, você pode perceber que a falta de palavras ou expressões para substituir, retirar ou estabelecer relações entre as ideias do texto prejudicam sua progressão e continuidade. Isso também ocorre pela falta de pontuação. A relação entre os elementos de um texto que garantem a organização das palavras nas orações, nos períodos, nos parágrafos, ou seja, em sua tessitura interna, dá-se nome de coesão. Mas o que faz um texto fazer sentido? A coerência é a integração entre os elementos da amarração interna do texto, ou seja, mecanismos de coesão, e informações ligadas ao contexto. Essa integração entre os mecanismos de organização interna e os elementos discursivos torna o texto uma unidade global de sentido, ou seja, confere sua coerência. Por exemplo, na atividade 1, a falta de conectivos no interior dos períodos e entre eles, assim como palavras de reiteração dos elementos, comprometeu a compreensão global do texto. Nesse caso, o texto só foi compreendido pelos leitores porque eles já conheciam o contexto. Assim, a coesão faz a ligação, a amarração interna dos elementos do texto, palavras, orações, períodos e parágrafos. A coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas e implícitas do discurso. Agora responda, né, na página 183. Letra A, leia o trecho. Cópias digitais são mais baratas cópias digitais são mais baratas para serem produzidas. Por esse motivo, ele é muito mais barato que uma versão física. Quais palavras ou ideias os elementos destacados substituem ou reiteram no texto, né? Vejam aí ele e uma versão física, né? Vejam quais são as palavras que eles fazem a retomada, no caso, a reiteração. E se as expressões ele e versão física não substituíssem essas outras... Vamos lá. E se as expressões ele e versão física não substituíssem outras palavras? Aí o que aconteceria? O texto ficaria como, gente? Digam aí como é que o texto ficaria, certo? B. O que seria comprometido no texto se a expressão por esse motivo não estivesse presente no início do segundo período? Veja aí como era, o que seria comprometido nesse texto, né? C. Leia o trecho. E-book é uma alternativa mais barata, duradoura e com muito mais interatividade que os livros impressos, mas, ainda assim, não pode ser considerada uma versão superior. Qual é a função da conjunção mas? Que sentido confere a oração que inicia? E aí, gente, qual é o sentido que ela confere aí a essa oração que ela inicia nesse pedacinho do trecho? Ou nesse pedacinho do trecho, nada, né? Nesse trechinho do texto. O que, gente? A segunda bolinha da letra C, né? A continuidade do texto ficaria prejudicada sem essa conjunção no trecho. Por quê? Aí vocês vão responder tudo direitinho, lindo e maravilhoso, porque essa aula, infelizmente, acabou, mas não esqueçam. É preciso que vocês vão lá, curtam o canal da Educação Itabaianinha, certo? Curtam esse vídeo, digam aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês querem que a gente melhore em alguma coisa, certo? Isso daí é de suma importância, certo, galerinha? E outra coisa, lembrem-se que vocês precisam usar ainda a máscara, né? E o álcool em gel, isso daí é de extrema necessidade, certo? E agora vamos para a nossa despedida virtual, certo, galerinha? Vamos lá. Um abraço apertado. Um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.